Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SPRIO. Abre aspas. Olá, muito bom dia para você, amigo internauta. Um bom dia, uma ótima segunda-feira para todos. Iniciando mais uma edição do Abre Aspas, nesse comecinho de semana, começo de um novo mês de outubro. Estamos juntos, já agradecendo a sua audiência aí pelos nossos Facebooks, né? Transmissão simultânea do Facebook da Rádio SPRIO+, junto com o Facebook do jornal O Vale. E também nós estamos ao vivo pelo aplicativo online da rádio, que você baixa tanto para iOS como para Android, acompanha online a nossa programação no seu smartphone, no seu tablet e no nosso portal sprio.com.br. Aqui comigo nos estúdios, o jornalista José Guilherme Ferreira, diretor de jornalismo da emissora. Zé, muito bom dia, ótima semana. Opa, bom dia, Rodrigo, para todos os ouvintes. Hoje é segunda-feira, dia 1º de outubro de 2018, nos destaques da edição de hoje, você vai acompanhar que no penúltimo debate deste primeiro turno, né, os presidenciáveis miram os ataques em Jair Bolsonaro e Fernando Haddad. O Vale do Desperdício, 90% das obras públicas na região tem problemas no cronograma. O vôlei de São José perdeu e está eliminado no Campeonato Paulista. Também a informação da rodada do Brasileirão aí, marcada por erros de arbitragem. E o campeonato tem um novo líder, que agora é o Palmeiras. Daqui a pouco os destaques do esporte para você. Estes e outros destaques dentro de instantes. Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas. Retornando com a edição do Jornal Abre Aspas desta segunda-feira, agradecendo mais uma vez a sua audiência, você que acompanha pelo Facebook da SPRIO+, junto com o Facebook do jornal O Vale. E o Jornal Abre Aspas dá sequência à série de entrevistas com os candidatos a deputado estadual e também a candidatos a deputado federais aqui da nossa região. E sempre a gente está colocando 20 minutos para cada candidato que vem aqui à nossa bancada para expor as suas propostas, falar diretamente com você, amigo eleitor, e depois mais um minutinho final para as considerações finais, para ter aquele papo direto com você. Você pode participar e interagir conosco pelas redes sociais e deixa aí no seu comentário, deixa a sua mensagem nos comentários dessa transmissão. Quem me auxilia nessa entrevista é o diretor de jornalismo da emissora, José Guilherme Ferreira, e está aqui em nossos estúdios. A gente recebe nos estúdios da SPRIO+, em São José dos Campos, a Poliana Gama, do PPS, que é candidata à reeleição, né? Candidata a deputada federal. Poliana, eu vou colocar aqui 20 minutos para você, já começa a contar a partir de agora. Um bom dia e seja bem-vinda à SPRIO+. Bom dia a todos vocês, é uma satisfação poder estar aqui com vocês e falar um pouco do nosso trabalho, também das nossas propostas. Espero ter oportunidade disso. Poliana, você já está no meio político, né, como vereadora, depois Sim. como deputada, mas o que te leva, nesse momento atual, a persistir, né, a continuar nesse caminho como candidato? O que te impulsiona, o que te motiva a ser candidata à reeleição? Bom, primeiro, saber que dá para fazer política de uma forma séria, decente e com um trabalho concreto com as pessoas e pelas pessoas. Eu fui 3 vezes vereadora em Taubaté, tive a oportunidade agora de ficar por 1 ano e 4 meses como deputada federal, representando o nosso estado, mas em especial a nossa RM Vale em Brasília, e ficha limpa, com resultado concreto, em 1 ano e 4 meses, pude aprovar por unanimidade 3 projetos no plenário da Câmara dos Deputados. A gente vê situação aí de... Quais projetos? O primeiro projeto foi a Lei Lucas, da qual eu sou uma das autoras, onde a gente prevê a formação em primeiros socorros para as pessoas que trabalham em escola e também em centros de recreação infantil. A segunda lei foi com relação ao incentivo à doação de leite humano. A gente tem uma queda na doação de leite durante o inverno, então os bancos de leite me pediram algo que a gente pudesse incentivar, e o meu projeto prevê um dia de afastamento ao mês para a mãe que fizer a doação ao longo de 1 mês, desde que certificado pelo Banco de Leite Humano. E o terceiro projeto trata de tornar mais eficiente as medidas protetivas que são previstas, né, em lei, mas que a gente tem aí uma situação que, diante desse quadro de violência, do qual muitas mulheres sofrem no nosso país,
ter a medida protetiva não tem significado, de fato, a proteção. Então, o que o meu projeto prevê? Que toda medida protetiva expedida ela passe a constar de imediato nos sistemas de polícia. Porque hoje, se a mulher, o agressor tenta invadir a casa na madrugada e ela precisa ligar para a polícia, os relatos que eu tive em várias reuniões com mulheres é de que se ouve do outro lado da linha assim: você está com a sua medida protetiva em mãos? Você já falou que você tem a medida protetiva? Já mostrou? Então, são coisas, gente, que para quem está sofrendo ali, muitas vezes está com o filho dentro de casa chorando, desesperado, porque essa agressão, ela vem, né? É a porta que está sendo espancada, é a violência verbal, psicológica. Então, a pessoa não tem cabeça nessa hora. Se ela está ligando para a polícia, com toda essa informatização que a gente tem que usar isso a nosso favor para proteger mais as pessoas, principalmente as que estão em risco. Então, o foco é: a mulher precisou, ou então uma vítima, né, também, pode ser um homem também que esteja sob medida protetiva, mas está sob medida protetiva, precisou ligar para a polícia, falou o nome, no máximo um documento, aquilo já tem que constar ali no painel de controle. E qual é o objetivo disso? Que o atendimento seja mais rápido. Eu creio que esse ponto é interessante porque nós estamos vivendo uma situação, nós tivemos um final de semana marcado aí por protestos favoráveis e contrários a um determinado candidato, ao Jair Bolsonaro, que tem surtido bastante efeitos, né, na população, aí, principalmente em torno da mulher específica, e você teve um movimento de mulheres contrário ao Jair Bolsonaro. Eu queria saber qual é a sua opinião de como a política está sendo levada para esse tipo de política, para esse tipo de políticas voltadas para a mulher, sua análise no cenário atual, como deputada federal, né, na outra legislatura e agora, já se colocando à disposição, e, de certa forma, também falando sobre o candidato em si, né, a opinião sua com relação ao esse tipo de modelo de política sendo adotada e o que vem sendo representada para você para as políticas femininas. Olha, eu vou citar aqui um exemplo de um dos motivos que faz com que realmente a gente não aceite mais essas falas totalmente equivocadas e descabidas, ainda mais num país como o nosso, onde tem, né, dados alarmantes com relação à violência contra a mulher, que isso prejudica a mulher e a família. Todo mundo sofre quando uma mulher é violentada. Não é só a mulher que sofre, é toda a família que sofre. Você tem um cenário no nosso país em que, na maior parte dos divórcios, cerca de 80%, quem fica com a guarda das crianças são as mulheres. E são as mulheres que têm dado conta. Eu posso agregar aí outra situação. Quando se tem, por exemplo, nasce um filho com deficiência, um filho com autismo, na maior parte dos casos, essas mulheres também são abandonadas pelos homens. E essas mulheres têm ficado. Então, a gente tem que ouvir absurdos de que teve não sei quantos filhos homens e, na última, fraquejou porque foi mulher. Eu não sou fraquejada. Meu pai teve 3 filhas mulheres em casa. Nenhuma de nós é fraquejada, pelo contrário, nós somos mulheres fortes, que têm honrado o nosso pai, a nossa mãe dentro de casa, com trabalho, com determinação. Então, assim, precisa ter mais responsabilidade no que se fala, né? E mais respeito. Nós precisamos realmente assim de uma política de respeito. E nesse contexto todo, fica até, se você vai comparar quando você olha, por exemplo, a situação do nosso candidato a presidente, Geraldo Alckmin. Você tem ali a esposa, a dona Lu, toda uma família também respeitosa, a maneira como ele trata a esposa dele, a maneira como a dona Lu trata o Geraldo Alckmin. É disso que a gente precisa. Se é família, se é o restauro realmente do nosso Brasil, vamos olhar para os exemplos que a gente tem. Olha a maneira como o Alckmin trata, né, aqui as pessoas, como que ele conversa com as pessoas. Ele sabe, sim, das dificuldades que temos, dos problemas, dos desafios, não foge a isso, mas não é no berro, não é no grito, não é realmente com essa fala de intolerância, de discurso de ódio que a gente vai realmente resolver e avançar para o desenvolvimento do nosso país. Então, vamos olhar para as atitudes das pessoas, né? Como é que você, vou chamar de você. Por favor. Como você chegou ao PPS? Olha, eu cheguei ao PPS, eu fui pesquisar, na época,
Primeiro que eu nunca tinha pensado em ir para a política na minha vida até os 28, 29 anos, né? Depois, assim, aliás, isso foi em 2003 que eu vou para o PPS. Então, a gente tem quantos anos aí já? 15 anos. 15 anos. É o meu único partido. Mas, numa situação da minha cidade, eu era diretora de escola e fiquei assim, ou eu continuava diretora e assinava um documento falso, a pedido da administração na época, ou então eu não assinava e voltava para o meu cargo de origem, né, para ser professora. E eu, claro que eu não titubeei, eu voltei a ser professora, e isso gerou uma certa comoção entre os colegas e que me impulsionaram e me incentivaram a ir para a política. E, claro que, aí, participar da política, você tem que procurar um partido. E, no PPS, todo o histórico do PPS, né, das pessoas que compõem os quadros do nosso partido, me estimulou, num partido que não está envolvido em escândalos, que tem na sua história uma história de coerência, de saber também reavaliar e conduzir, né, a política mesmo no país. Então, o PPS, quando ele tem por premissa básica o fortalecimento do poder local, que é realmente esse olhar para as pessoas, para o potencial de cada uma das pessoas nos processos de decisão, isso me cativou bastante e fez com que eu permanecesse até hoje. Você é muito ligada à questão da educação, né? Sim. E o PPS, nos seus programas, sempre reforça a questão da educação de qualidade, né? Correto. E qual é a sua visão hoje em relação à educação, que a gente sabe que 1.400.000 jovens estão fora da escola hoje, né? Olha, na parte quantitativa, se a gente for olhar de 2 décadas para cá, a gente avançou muito. Então, hoje, as pessoas estão chegando às escolas, né? Os nossos alunos estão chegando muito mais do que há 2 décadas atrás. Mas, realmente, o desafio da qualidade exige um esforço muito grande e, claro, que também elencar isso como prioridade. Vou te dar um exemplo. Eu, nesse 1 ano e 4 meses como deputada federal, analisando, né, o orçamento da União, identifiquei que, embora a gente tenha um Plano Nacional de Educação, que tem lá definido todas as metas, as estratégias para que a gente possa avançar na qualidade da educação, começando por valorizar os seus profissionais. Resultado, esse plano está desde 2014 em vigor, mas nenhum orçamento da União convergiu integralmente para concretizar o que está no plano. Então, um grande desafio que a gente tem, e é uma das minhas propostas para que a gente possa continuar como deputada federal e muito incisiva nesse aspecto, é fazer com que o Plano Nacional de Educação saia do papel. Aí, sim, saindo do papel, a gente poder também fazer um monitoramento constante, acompanhamento, para que possa ter um resultado melhor. Se está insistindo no resultado que a gente tem de não se avançar muito na qualidade da educação, é porque também as atitudes estão sendo repetidas. E qual é a atitude repetida com frequência nesse país? Não dá a devida prioridade para a educação, né? A aplicação de recursos, a gestão responsável desses recursos, onde ele tem que realmente chegar. A educação só tem importância nessa época pré-eleitoral, né? Para muita gente, né? Para muita gente é assim. Olha, logo que eu assumi, eu vi a matéria aí do Vale, né, com relação à questão das obras aqui na nossa região. E eu assumi em novembro de 2016. Em janeiro, a gente fez todo um levantamento, principalmente na minha área da educação, porque eu já assumo como titular na Comissão da Educação da Câmara Federal, e várias obras realmente paradas, de creche, quadras de escola. E esse trabalho, essa situação, esse diagnóstico fez com que eu realmente ficasse todos os dias que eu estava em Brasília, junto ao Ministério da Educação, ao FNDE, para que a gente pudesse retomar. E a gente retomou boa parte delas. Essas obras, elas ficam paradas por que razão? Que são problemas na justiça, má vontade política, má gestão? O que acontece para que essas obras fiquem paradas? Em janeiro de 2017, até fevereiro e março, que foi quando a gente fez o levantamento todo, a maior parte era por falta de alimentação
no CIMEC, que é o sistema que faz o gerenciamento dessas obras junto ao FNDE. Então, resultado, a cidade começa a construir, ela tem que alimentar o sistema dizendo o que ela fez. Um engenheiro lá em Brasília, ele tem que olhar aquilo e depois supervisionar para ver se está concreto, se concretizou mesmo, para poder efetuar o repasse do recurso. Por quê? Já aconteceu de você mandar o dinheiro tudo de uma vez, depois não se faz. Então, agora você manda aos poucos, conforme você vai fazendo a obra. Então, eu encontrei muita situação dessa. Teve situação também, como em Tremembé, de empresa que pegou a obra. Taubaté também teve um problema desse, a empresa que pegou, não conseguiu dar conta, e aí teve que voltar a zero todo o processo. Mas, no que dependia de realmente falta de alimentação do sistema, ou então lá em Brasília, que eu identifiquei também, eles tinham tido um corte muito grande no número de engenheiros, e resultado, a fila estava enorme para analisar as obras. E a gente ficou em cima e conseguimos fazer a análise. Então, no que dependeu desses pontos, todas as obras foram retomadas na nossa região e fico muito satisfeita de ter auxiliado nesse processo. Nas redes sociais você coloca que uma das principais bandeiras é o combate à corrupção. Claro. Eu queria saber quais são suas propostas com relação, por exemplo, ao foro privilegiado, enfim. Bom, primeiro, foi a minha primeira votação como deputada federal, a questão das medidas anticorrupção, da qual eu votei favorável. E a questão do fórum privilegiado, tem que acabar com isso mesmo. O exemplo tem que vir de cima, a gente tem que... aprendi isso em casa, como cristã que sou também. Então, tem que ser mais severo. Paralelo à corrupção, outro problema que a gente tem no nosso país é a questão da impunidade. Então, corrupção mais impunidade faz com que realmente a gente tenha essa situação que a gente está tendo hoje, de extremos, de falta de esperança, porque você começa a avaliar que, puxa vida, o que desvia não pode nem ser investigado. Por exemplo, no caso do presidente Temer, votei nas 2 vezes para que ele fosse investigado. A gente tem situação aí de pessoas, às vezes, por rede, a gente vê mãe que pegou um bombom no supermercado e, porque não tinha dinheiro para pagar o bombom, é presa. Aí o outro lá recebe gente no porão, dinheiro na mala de gente ligada a ele, dinheiro em apartamento, daí não vai ser nem investigado. Não tem como a gente tolerar mais isso. Então, a lei tem que ser para todos. Então, nesse aspecto também defendo aí que a gente possa estruturar mais medidas de compliance, principalmente no setor público do nosso país. Uma reforma política também é necessária, se faz necessária? Eu acredito, porque o que a gente teve, aqui eu participei, foi uma reforma... Um remendo, né? Olha, eu não sei nem se foi o remendo, mas foi uma coisa muito, muito pequena, perto do que a gente realmente esperava poder propor para o país, para que as pessoas entendessem que foi realmente uma reforma política à altura do que se esperava. Então, temos que rever muita coisa, sim. Você pensa do voto distrital? O que você acha do voto distrital? Somos favoráveis ao distrital misto, acho que é importante. O nosso partido defendeu isso, mas não fomos vitoriosos. E, junto nessa questão da reforma política, eu acho que tem muita coisa que dá para ser revista lá também, até em termos de custo, o quanto custa uma Câmara Federal, o quanto custa um Senado Federal. Então, são coisas que a gente precisa, sim, olhar para isso com a devida atenção e dá para a gente reduzir muita coisa. Você foi por 3 mandatos vereadora lá em Taubaté. Sim. E atualmente nós estamos vivendo um certo impasse e uma situação até um tanto vergonhosa para a população, que é o esquema da farra das viagens denunciada pelo jornal Vale, de vereadores que inflavam aí as suas notas fiscais, para ressarcir, para pegar um dinheiro a mais aí no ressarcimento da Câmara, do Legislativo. Eu queria saber, lógico, não foi na sua legislatura, na atual legislatura, mas você que esteve naquele ambiente, qual que é a análise que você faz com relação a isso, principalmente nessa dificuldade que o próprio jornal teve de ter acesso a esses documentos que deveriam ser
abertos para a população ter maior transparência pública e pegando, logicamente, nesse combate à corrupção que a gente vem falando, né? Eu creio que o maior problema disso tudo foi realmente a falha aí na comunicação e de deixar esse processo transparente. Então, por exemplo, na Câmara Federal, você tem, né, acesso a essas informações de todos os deputados, né? Viagens, isso faz parte, sim, de um processo de mandato, mas tem que ter um porquê e um para quê, né? Não adianta você fazer o uso de uma viagem sem ter um objetivo e um propósito concreto dessa viagem. Então, para mim, o maior problema foi não deixar isso às claras, para que as pessoas pudessem consultar. Afinal, é recurso público e é obrigação realmente da gente apresentar essas informações quando solicitadas. Esse é o meu modo de avaliar, de entender. Sempre, assim, da minha parte, o foco sempre foi muita responsabilidade com tudo que é público. Você coloca como a Federal do Vale, né? A hashtag Federal do Vale. Qual que é a importância do voto ficar aqui na região do Vale do Paraíba? Porque a gente percebe que tem muitos que votam por questões até de compatibilidade, porque é famoso e tudo mais, mas não é daqui da região. Qual que é a importância existe até uma voto? Campanha aqui da ACI, né? Que é pelo voto regional, né? Olha, a importância é a seguinte: eu pude estar várias vezes, assim, presença 100% em todas as cidades da nossa RM Vale. Podem perguntar aos prefeitos, vários secretários. Estive presente mesmo, para identificar as demandas, as necessidades locais e, assim, confirmar o quanto que a gente precisa fortalecer essa representatividade. Porque quem não é daqui, não vive aqui, depois fica para lá, só volta em época de eleição, aí fica fácil. Faz um agrado aqui, outra ali, e a gente que fica aqui com o problema constante. A gente precisa resolver, avançar muito na questão da saúde, e isso exige recurso. Então, o deputado federal tem acesso às emendas e metade dessa emenda, hoje em torno de 15 milhões, tem que ser direcionada para a saúde. Então, da minha parte, é compromisso. Eu quero contribuir, por exemplo, com o Hospital Municipal de Taubaté, que está em andamento. Lá em Taubaté tem esse compromisso da minha parte, mas também com o regional para o Vale Histórico, para a gente poder auxiliar aqui no fluxo de toda a região. Foi uma conquista retomar a radioterapia em Guaratinguetá. Isso vai ajudar aqui em São José dos Campos também, que daí o pessoal do Vale vai passar a fazer a radioterapia lá em Guará, mais próximo também deles o atendimento. E, com isso, a gente espera que possa atender melhor a nossa gente. Mas é preciso fortalecer a nossa região, até para que a gente possa ter avanços, tanto na saúde, na educação, na segurança, com vídeo monitoramento ao longo da Dutra, e também para a geração de trabalho e renda. Bom, 20 minutos, exatos 20 minutos, pontualmente, mas esse um minutinho a mais que a gente dá, você pode se dirigir diretamente para muitos que estão ainda em dúvida em qual candidato escolher. Essa câmera está posicionada nessa aqui. Essa aqui está posicionada diretamente. Eu vou retomar aqui, então, esse um minutinho. Fica à vontade, candidato. Um minuto? Eu sou Poliana Gama, professora, candidata a deputada federal, aqui por São Paulo, em especial a nossa RM Vale. E convido a você que está em dúvida a conhecer meu trabalho. Eu tenho tudo lá no site, www.afederaldovale.com.br. Estar nas redes sociais, para mim, é um meio da gente prestar contas todo dia. Quem acompanha meu trabalho sabe disso. Então, confira, sou ficha limpa, tenho um histórico de trabalho muito concreto em prol das pessoas, do fortalecimento de vínculo, da família, do cuidado com a educação, com a saúde e com a segurança de todos nós. Acho que vale a pena e sou daqui, gente. Assim fica também mais fácil de cobrar, mais perto dessa cobrança. Muito obrigada a quem acompanha e a quem vai acompanhar, agradeço desde já. Eu posso falar o número? Sim. O meu número, 2351. E para estadual fica a dica do deputado da Visaia, eleito o melhor da Assembleia, 23123. Ok, candidata, obrigado mais uma vez pela presença aqui. Boa sorte, bons campanha, trabalhos, né, nessa reta final. Reta final. Amanhã teremos mais um candidato aqui na nossa região, nessa série de entrevistas, para ajudar você, amigo eleitor, aí, amiga eleitora, para votar melhor, votar com consciência no próximo dia 7 de outubro. Nós vamos para um breve intervalo, mas permaneça na sequência, permaneça na audiência, que na sequência tem mais informações. Jornal Abre Aspas.
Jornal Abre Aspas. Estamos de volta aqui com o Jornal Abre Aspas desta segunda-feira, dia 1º de outubro. Agradecendo mais uma vez a sua audiência. E nós damos sequência ao jornal com o comentário do jornalista José Guilherme Ferreira. Eis a questão. Fim de semana agitado, né? Com manifestações contra e também a favor de Jair Bolsonaro. Em todo o Brasil, também em várias cidades do Vale. E com força aqui em São José dos Campos. No sábado, mulheres tomaram a região central da cidade com o grito "Ele não". Um movimento que transbordou das redes sociais contra posições machistas, homofóbicas e armamentistas já expressas pelo candidato Bolsonaro. Manifestações replicadas em várias cidades do mundo. Ontem, uma extensa carreata de bolsonaristas, alguns muito convictos, circulou com gritos nacionalistas por vários pontos de São José. Muita gente também com muita bandeira e hino nacional. E uma mensagem evidentemente antipetista. Há um cenário de confrontação que deve se estender após as eleições, num jogo radicalizado que pode sim comprometer a governabilidade. Ontem, no debate da TV Record, Meirelles, Ciro Gomes, Marina, Geraldo Alckmin e também Álvaro Dias trataram de elogiar as mulheres e condenar Bolsonaro e o PT de Haddad, que eles colocam em extremos. Foi o que lhes restou. Mas o que se viu ali no debate foi além, foi um apelo ao voto útil, um apelo meio que desesperado pela conciliação e contra a polarização PT-Bolsonaro. Um cenário que esses candidatos querem desmontar nos poucos dias que sobram de campanha. Há força, há tempo. É isso o que realmente querem os eleitores? Vamos permanecer então com o assunto de eleições, já que o Zé comentou também. Ontem teve o penúltimo debate, né, entre os candidatos à presidência da República neste primeiro turno, promovido aí pela Record TV. E mesmo ausente, o principal alvo do debate foi o líder nas pesquisas de intenção de voto, Jair Bolsonaro, do PSL. Jair Bolsonaro que acabou de deixar, né, deixou no final de semana, teve alta da UTI lá do Hospital Albert Einstein e não pôde ainda participar, apesar de já ter dado entrevista para o Datena, enfim, mas não participou desse debate. O Ciro Gomes cobrou a presença dele. Pois é. Jair Bolsonaro, o Fernando Haddad também, que aparece no segundo turno, no segundo lugar do PT, também tem boas sondagens aí de votos e também foi muito criticado aí nesse debate. E de olho em uma vaga, né? No segundo turno, diversos candidatos usaram adesivos na roupa, com seus números de urna, e nas perguntas pouco trataram de propostas de governo, atacando sempre declarações polêmicas aí de Bolsonaro ou alianças contraditórias e histórico de corrupção envolvendo o PT, envolvendo o Partido dos Trabalhadores. Esse foi o cenário do debate de ontem. Vai ter mais um debate, né? O último debate acontece na quinta-feira, é o debate em que a Rede Globo promove o último debate, que deve, com certeza, movimentar ainda mais o cenário das eleições. Uma nova pesquisa da Datafolha de intenção de voto para o Senado em São Paulo foi divulgada na sexta-feira. Vamos aos números. O Eduardo Suplicy, do PT, tem 26% das intenções de voto, seguida por Mara Gabrilli, do PSDB, com 17%, Mário Covas Neto, do Podemos, tem 15%, Major Olímpio, do PSL, tem 14%, e Mauro Image, do PSB, tem 10%. Ricardo Trípoli, do PSDB, tem 9%, Cidinha, do MDB, 5%, Gilmar Tato, do PT, 4%, e a professora Silvia Ferraro, do PSOL, 3%, mesma porcentagem de Marcelo Barbieri, do MDB, ambos têm aí 3%. A doutora Eliana Ferreira, do PSTU, Antônio Neto, do PDT, Diogo da Luz, do Partido Novo, ficaram com 2%. Pedro Henrique de Cristo, da Rede, Jair Andreoni, do PRTB, o educador Daniel Cara, do PSOL, Mancha, do PSTU, e Khaled, do Democracia Cristã, ficaram com 1%.
Nivaldo Holande, do PCO, e Moira Lázaro, do Mandato Coletivo da Rede, não pontuaram nessa pesquisa. A pesquisa ouviu 2.101 eleitores em 65 municípios entre os dias 26, 27 e 28 de setembro. Assunto agora regional, mudando aqui agora a nossa tela para o regional, saindo das eleições, e vamos para o regional. E já a gente muda a tela, vamos mostrar a capa do jornal Vale desse final de semana, que traz na manchete: até 90% das obras federais têm risco de atraso no Vale. 9 em cada 10 obras com recursos federais no Vale, elas estão com atrasos, atrasadas, ou com problemas de cronogramas. Metade delas já está sofrendo com atraso no prazo, viu? E o documento Vale, desse final de semana, mergulhou nesse universo das obras financiadas com o dinheiro do contribuinte na RMVale para revelar os problemas que o poder público, especialmente as prefeituras, tem para administrá-las. Vamos acompanhar um trecho desse documentário. O documento Vale dessa semana vai falar de obras, as obras públicas pagas com dinheiro do contribuinte. Moro só nesse local há mais de 30 anos e no Jardim das Indústrias 45 anos. Então a gente sofre há mais de 55 anos com enchente, que eles canalizaram o Valetão da Vergonha em 1995, a Ângela Guadagni era prefeita, sem nenhum planejamento técnico. Então a água vai e volta e inunda a Rua das Lobélias, Praça Aérea Augusto de Souza, Durvalina Simões e Avenida Dr. João Batista Soares Queiroz Júnior. E então a gente sofre muito, na média de 6 a 7 enchentes por ano. Cerca de 90% das obras públicas em andamento na região têm problemas no cronograma, e isso gera aumento também de custo, acaba refletindo nesse repasse aí, e acaba também o dinheiro nosso, né, o dinheiro do contribuinte aí, que estão aí indo para o ralo, como o próprio documento Vale ressalta. Lembrando que esse documento, o vídeo na íntegra, está no Facebook do Jornal Vale, facebook.com/Jornal O Vale. Bom, a obra do Teatrão, na Zona Leste de São José dos Campos, será entregue em março de 2019. Essa, pelo menos, é a promessa do prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute, do PSDB. O tucano afirmou que a reforma completa do espaço, que será um centro de treinamentos, será entregue daqui a 6 meses. A obra foi iniciada ainda na gestão de Carlinhos Almeida, do PT, ao custo de R$33 milhões, mas foi suspensa pela atual gestão logo no início do mandato e foi retomada em maio do ano passado. De acordo com o prefeito, agora em outubro já será entregue o novo Museu de Ciências. Concluído na gestão passada, como uma das vitrines de Carlinhos Almeida, o prédio passou por readequações e deve ser aberto para a população nos próximos dias. A previsão inicial do PSDB era abrir o espaço em dezembro do ano passado. De acordo com a administração tucana, o local terá exposições permanentes relacionadas à física, eletricidade, biologia, fluidos e astronomia. Um espaço importante, novo, para a cultura aqui na nossa região. Bom, espaço agora para a gente falar do tempo, a previsão do tempo para toda a nossa região aqui do Vale do Paraíba, comecinho de mês, começo de semana. Quem traz a informação para você, amigo internauta, é o Caio Souza. Fala, Caio. Fala, Rodrigo Fernandes, muito bom dia. E a semana vai começar aí com um tempo bem instável na nossa região. Os ventos que sopram em altos níveis da atmosfera vão favorecer a formação de nuvens. E por causa disso, nós teremos aí uma segunda-feira de céu predominantemente nublado e com possibilidade de chuva fraca a moderada isolada a qualquer momento. As temperaturas vão estar em declínio em relação ao dia de ontem, em torno aí de 4 graus aproximadamente. A máxima prevista para São José dos Campos é de 26 graus. Na capital paulista teremos 25, no litoral norte 26 e na Serra da Mantiqueira 20 graus de máxima. Só adiantando aí um pouquinho o tempo para a semana, né? A terça-feira também vai ser de tempo instável, nós ainda podemos ter chuva, mas o sol já começa a aparecer com um pouco mais de intensidade.
Já na quarta-feira, a tendência sim já é de tempo estável e quinta e sexta também. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Caio, pelas informações. Vamos falar de esportes. Muitos palmeirenses querem saber, querem que esse momento seja, né, bem reforçado. Quem vai trazer as informações das mudanças que aconteceram nesse final de semana, aliás, um final de semana bem marcado, né, com erros de arbitragem no Campeonato Brasileiro e com um novo líder assumindo que é o Palmeiras. Douglas Cruz, muito bom dia, Douglas. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Zé Guilherme Ferreira. Vamos às principais informações esportivas desse fim de semana aqui no Jornal Abre Aspas. Não tem como deixar de citar o Campeonato Brasileiro, que teve diversos jogos nesse sábado e domingo. Começando com o novo líder, Palmeiras, que assumiu a colocação neste domingo, jogando domingo de manhã no Pacaembu contra o Cruzeiro. Aí num clima de revanche, devido ao jogo da última quarta-feira pela Copa do Brasil, onde o Palmeiras foi eliminado pelo Cruzeiro. Bom, o jogo acabou 3-1, com gol de Lucas Lima e Gomes pelo lado do Palmeiras e Mancoelho descontou o placar pelo lado do Cruzeiro, um pênalti muito polêmico aí que aconteceu. Bom, desta maneira o Palmeiras assumiu a liderança com 55 pontos, 2 a mais que São Paulo. Bom, por que o São Paulo saiu da liderança? Porque o São Paulo empatou com o Botafogo também no domingo, jogando no Newton Santos lá no Rio de Janeiro, o famoso Engenhão. O time de São Paulo enfrentou o embalado Botafogo, que vem numa crescente com o novo técnico Barbieri. O São Paulo descontou com gols de Diego Souza e Carneiro. O São Paulo teve uma grande chance de ganhar a partida aí no finzinho, mas o goleiro Salvo fez 2 milagres, evitando a virada do São Paulo. Outro destaque também foi o Santos, que enfrentou o Atlético Paranaense jogando em casa na Vila Belmiro neste domingo. O time sofreu, fez um gol aos 48 do segundo tempo num pênalti meio polêmico e Carlos Sanches fez 1-0 ao Santos, continuando aí a crescente do Santos, que agora está na 8ª colocação do Campeonato Brasileiro. Também temos que falar do Corinthians, que empatou em 0-0 com o América Mineiro fora de casa, jogando no Independência lá em Belo Horizonte. O jogo foi meio morno, teve uma chance, uma reclamação de pênalti para cada time, fora isso nada mais. O Corinthians segue na 9ª colocação do Campeonato Brasileiro. Neste fim de semana também tivemos no domingo o Grande Prêmio da Fórmula 1. Mais uma vez, mais uma vitória de Lewis Hamilton, que abriu cerca de 50 pontos para Sebastian Vettel. Só que desta vez ele venceu de maneira polêmica. Seu companheiro de Mercedes, Valtteri Bottas, estava em primeiro, estava liderando a prova e tranquilamente iria ganhar. Até chegar uma ordem do chefe da Mercedes, que foi muito clara e direta: dê a posição ao seu companheiro. Lewis Hamilton então teve a posição dada por Valtteri Bottas e assim venceu. Valtteri Bottas, depois ele no pódio, fez uma certa cara feia para Hamilton ofereceu o troféu. Bottas depois disso na entrevista que as coisas são assim, mas logicamente ele não gostou de ceder a posição. Então com essa vitória de Lewis Hamilton, a Fórmula 1 está tendo quase sua definição. Ficou muito difícil para Vettel conseguir passar o Lewis Hamilton. Ele tem que ganhar todas as provas para depender de si só. Bom, obrigado Zé, Rodrigo. Esse foi mais um destaque esportivo aí desse fim de semana. Amanhã voltamos com mais preparação para a Libertadores de quarta e quinta aí dos times brasileiros. Um abraço e até mais. Douglas Cruz para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Douglas. Douglas então retorna amanhã para comentar, dar mais destaques aí do esporte. E falando agora do regional, né, o São José está nas semifinais da Série B do Campeonato Paulista. Na tarde de sábado, a Águia do Vale empatou em 1-1. Daqui a pouco você vai conferir os gols desse empate com a Francana fora de casa e garantiu a classificação para a última fase na briga pelo acesso. Disputando aí o equivalente à 4ª divisão estadual, o time da região precisava só de um empate, mas teve que segurar a pressão do time da casa. Depois de sair atrás, conseguiu a igualdade no fim com o Eric Bessa, né? Mas já se classificaria com resultados de outras partidas. Agora a equipe comandada pelo técnico Ricardo Costa aguarda o Conselho Técnico da Federação Paulista de Futebol para definir as datas da disputa final pelo acesso à Série A3. O adversário decisivo agora será o Comercial. A Águia faz o primeiro jogo no Martins Pereira e depois viaja até Ribeirão Preto. As duas equipes se enfrentaram na atual fase com 2 derrotas do time da região. E o vôlei Taubaté venceu o vôlei Tapetininga por 3-1 nesse sábado, lá em Taubaté, no ginásio do Abaeté, pelo segundo jogo das quartas de final do Campeonato Paulista masculino da modalidade e carimbou a vaga aí nas semifinais. Os taubatianos já haviam vencido
a primeira partida por 3-0 e com os 2 triunfos se classificaram para as semifinais do estadual. O adversário do confronto, que valerá vaga na grande final do Campeonato Paulista, será contra o Vôlei Renata de Campinas, né, que jogou neste domingo e eliminou o time do São José, né? O time da casa aí venceu os joseenses por 3-0. A equipe da região, comandada aí pelo técnico William Santa Maria, já havia perdido em casa durante a semana e dessa vez precisava vencer o jogo e forçar um golden set, que é aquele 7 a mais do desempate, porém não conseguiu se impor aí diante do adversário, e um adversário bem mais forte, tecnicamente, acabou derrotado novamente. O São José, que montou um elenco jovem, tinha como principal objetivo na temporada conseguir uma classificação para a fase de playoffs do torneio estadual. Acabou ficando com o 6º lugar no geral. Então, portanto, fica aí a final, né, do Campeonato Paulista de Vôlei entre o Vôlei Renata de Campinas e o Taubaté. E olha, final de semana o Brasil se despediu, né, Zé, de uma grande artista. O corpo da cantora Ângela Maria foi velado na tarde de domingo, foi enterrado na tarde deste domingo no cemitério Congonhas, na zona sul da capital paulista, e trata-se de uma das rainhas do rádio. Ela morreu na noite de sábado, aos 89 anos, após permanecer por 34 dias internada com uma infecção abdominal que evoluiu e foi tomando conta dos demais órgãos. Ângela Maria teve um estrondoso sucesso entre os anos 50 e 60, na era do rádio, tornando-se uma referência ao lado de Maísa, Nora Ney e Dolores Duran. Recentemente, a cantora disse que gravou 114 discos e vendeu aproximadamente 60 milhões de exemplares. Há 3 anos foi lançada uma biografia, Ângela Maria, a eterna cantora do Brasil, escrita pelo jornalista Rodrigo Faor, que reuniu depoimentos e relatos da cantora. Em quase 70 anos de carreira, Ângela Maria nunca parou de cantar. Ela se preparava até para voltar ao estúdio e lançar um novo álbum com canções que nunca tinha cantado. E todas as loucuras que fizemos foi o sonho mais bonito que um dia alguém sonhou. E a realidade triste quando tudo se acabou. Pois é, mais uma que você vai. É uma voz única, né? Pois é, mais uma de tantas, né, estrelas que já estão no céu lá. Muito bem. O conforto, a solidariedade aos familiares e, né, aos fãs também da grande cantora do rádio, eterna rainha do rádio, Ângela Maria. Zé Guilherme, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. Obrigado, pela sua Rodrigo. companhia, na verdade, né? Presença, companhia. Estamos juntos sempre aqui na bancada do Jornal Abre Aspas. A você, meu muito obrigado mais uma vez pela audiência. Uma ótima semana, um excelente mês de outubro, né? A todos aí. E olha, já se preparando para as eleições, viu? Cobertura, aliás, falando de eleições, a SP Rio Mais, em parceria com o Jornal Vale, fará no próximo domingo, dia 7 de outubro, uma grande cobertura das eleições 2018 e é uma cobertura focada também na nossa região. Isso mesmo. Conteúdo inédito também aqui na nossa região. Exatamente. O foco nos nossos candidatos a deputado deputado federal e estadual. Então, portanto, você acompanhe a programação. A primeira entrada nossa será às 10 horas da manhã, depois teremos várias entradas ao longo do dia e um jornal especial durante essa cobertura você irá acompanhar. Por isso, permaneça sintonizado e se você não curte a nossa página no Facebook, já vai lá, curte, atualiza lá, ativa as notificações para ficar bem informado e saber quando a gente entra ao vivo. E é claro, também o conteúdo vai estar no sprriomais.com.br. Portanto, é novo, né? Facebook, tá novo, né? Tudo já estamos totalmente integrados. Facebook da SP Rio Mais e o site sprriomais.com.br. Portanto, nos encontraremos no dia 7 de outubro. E amanhã também. Amanhã tem Jornal Abre Aspas a partir das 9 horas da manhã. Uma ótima segunda-feira, um excelente começo de semana e até amanhã.